Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz e aquele abraço. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Eu, você e toda a humanidade. Hoje, nossa temática aqui no canal Em Busca é a formação da sociedade conceicionense. Conceição do Araguaia, conhecida como a terra do banzeiro, a terra da areia, santuário da paz e do amor. Conforme a antropologia, antes da formação de Conceição do Araguaia, a região sudeste do estado do Pará era povoado pelos índios Caiapós, Carajás e outros que viviam na região sob um modo de produção comunitário, ou seja, de tudo que a natureza oferecia-lhes. Segundo Isaú Luz, a sociedade conceicionense ou araguaiana tem a sua raiz na sociedade brasileira, formada no período da República Velha por índios, europeus, paraenses, maranhenses, goianos e tantos outros que vieram para a terra do banzeiro. A formação da sociedade de Conceição do Araguaia teve o seu início a partir do ato estabelecido por Frei Gil de Vilanova em 14 de abril de 1897, quando vai consagrar o local à Virgem Maria. Assim, após a celebração da primeira missa, um grupo liderado pelo apóstolo do Araguaia, como gostava de ser chamado Frei Gil, inicia a fundação e a formação do povo conceicionense. No ato da fundação de Conceição do Araguaia, se encontravam no local, além de índios que já habitavam a região sudeste do Pará, Manuel Tranqueira, o Velho Inocêncio, Roque Oliveira, Chico Vito, Zé da Luz, Zé de Brito, Maria Mendes e outros tantos que logo de imediato iniciou o povoamento local, criando a fazenda comunitária e impondo a cultura europeia e ocidental como dominante. Conforme Benevides, a formação da sociedade de Conceição do Araguaia, santuário da paz e do amor, se deu a partir do final do século XIX e início do século XX, sendo a maioria da população de Balsas, Riachão e Carolina no Maranhão, além de Pedro Afonso e Boa Vista, no norte de Goiás, atual Tocantins. Nesse contexto, se apresentam algumas famílias consideradas formadoras da sociedade conceicionense. Entre elas estão Braga, Carlota, Costa, Santana, Luz, Coelho, Matos, Pereira, Oliveira, Amorim, Caroeira, Dias, Correia e tantas outras que marcaram o início da formação social em Conceição do Araguaia. Conforme a história, essas famílias são consideradas formadoras do povoamento de Conceição do Araguaia. Um fato marcante na formação da sociedade em Conceição do Araguaia foi a descoberta na região sudeste do Pará da borracha em 1904. Conforme a Almeida, nosso amigo popularmente conhecido como Manelão, o crescimento rápido da população trouxe novos tipos sociais para a região, entre eles ricos, pobres, trabalhadores, aventureiros, oportunistas, prostitutas, crentes e descrentes. Por outro lado, chegaram por aqui novas doenças, vícios, violência e a falta da organização social que pesa bastante no contexto inicial da formação da sociedade conceicionense. O autor ainda lembra que neste período da história o projeto de Frei Gil de Vilanova entrou em contradição com o projeto dos Barões da Borracha,
quando estes propuseram escravizar e oprimir os trabalhadores indígenas da região, além de tentar impor uma idolatria ao dinheiro e, consequentemente, à borracha. Como dizia o Major Fortunato, Deus para mim é a borracha. Nesse sentido, a formação social de Conceição do Araguaia, com um misto da catequização e do avanço do capital, se tornou complexa. Em 1910 foi elevada à categoria de cidade com cerca de 6.000 pessoas. Assim, o povoado deixou de ser apenas uma aldeia cristã e associou ao mundo do capital, ou seja, o aldeamento enlargueceu para uma cidade. Sob o controle inicial dos dominicanos, esse controle era temporal e espiritual, a sociedade avançou, cresceu e se consolidou, como dissemos, como o santuário da paz e do amor. Entre 1905 e 1920, ainda no contexto inicial da formação da sociedade conceicionense, chegaram algumas famílias tradicionais como Neres, Silva, Rego, Lima, Dias e outras que se instalaram e passaram a viver na região com o trabalho no garimpo, no extrativismo vegetal, no comércio, na exploração de madeira, na agricultura e principalmente na pecuária, selando o que a sociologia rural chama de camponização da população, que a partir da crise da borracha passou a viver das roças, das criações, das pescas e das coletas, como parte da frente pioneira que produzia rapadura, charque, milho, arroz e coletavam frutas, drogas do sertão, mel e caçava animais, além de promover na cidade tudo que socialmente era permitido: festas, folguedos, manifestações culturais, manifestações esportivas, entre outras. Na visão de Santos, a formação da sociedade de Conceição envolveu um conjunto de elementos que marcou a vida do povo em sua construção social. Entre elas, a religião trazida por Frei Gil de Villanova e o processo de exploração do capital na região, iniciado com a produção do caucho. Assim, tudo que ocorria na vida de Conceição do Araguaia associava a catequização do nativo e a exploração da conquista do sul e sudeste do Pará. A formação da sociedade conceicionense se deu de forma rápida, como Almeida afirma. Logo após a baliza, Frei Gil demarcou o local do aldeamento, dando início ao processo de catequização dos caiapós, com a chegada de 3 chefes indígenas e toda a sua gente. Segundo os dados, o aldeamento de Frei Gil se tornou de interesse nacional, tanto para o estado do Pará, como para o estado de Goiás e para o Brasil. Com isso, em 14 de abril de 1900, Conceição já contava com cerca de 1.000 habitantes, entre eles de sitiantes, fazendeiros, camponeses, sertanejos, vaqueiros, desocupados, vagabundos, comerciantes e tantos outros, que formavam a sociedade tanto rural quanto urbana. Segundo a sociologia, isso constituiu a sociedade entre a frente de expansão e a frente pioneira. Conforme Isaú Luz, a sociedade conceicionense, antes de se tornar um foco da produção do caucho, apresenta-se como um lugar de criação do gado. A vida por aqui não era fácil, tudo era longe e muito trabalhoso, porém tinha muita fartura no campo. Assim, no início do século XX, já existia aqui algumas fazendas, como podemos afirmar: sítio de Macaúba, de Alfredo da Luz, sítio Canabrava, de Jacó de Abreu, fazenda Cajá, de Alarico Santana, fazenda Genipapo, de Martim Pereira
e outras, que formava a economia de Conceição do Araguaia. Nessas propriedades se criavam gado, porcos, galinhas. Segundo Isaú, as picadas e os trilhos eram feitos pelos próprios fazendeiros e existia muito conflito entre eles e os índios da região, configurando o que José de Souza Martins chamou de conjunção de antagonismo de classe na luta pela terra e pela vida. Para os americanos Worden e Schemick, a Sociedade Conceição foi quem abriu picadas, trilhas e caminhos para a conquista do sul e do sudeste do estado. Por isso é considerada berço cultural sul-paraense. Nos tempos de Frei Domingos, as desobrigas chegavam à região do Rio Fresco, próximo da cidade de São Félix do Xingu, aonde também chegaram fazendeiros de Conceição do Araguaia sob a liderança do seu neném para o embarque de charque para Belém. Enfim, a formação da sociedade conceicionense se deu a partir do processo de aculturação do índio e da chegada da exploração capitalista na região, no contexto da República Velha. Assim, a sociedade de Conceição do Araguaia se caracterizou como um misto da brasilidade, onde se tornou o berço da cultura sul-paraense, como afirmamos, além de ter se tornado um espaço de contradição entre a luta pela sobrevivência e a busca pela liberdade. Vamos que vamos, dê um joinha e até mais.